Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas. Estamos em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso e hoje com dois convidados bem especiais, tá? Vamos falar bastante sobre política, segurança e o lado profissional deles dois, que é o governador Wilson Witzel e o subtenente da Aeronáutica Oliveira. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, tá bom? É uma honra recebê-los aqui em nosso programa. E como de costume, né, a gente sempre começa pedindo para os convidados se apresentar, falar um resumo da sua trajetória profissional, no caso de vocês, política também, tá bom? E vocês podem ficar à vontade aí, a gente vai seguindo esse bate-papo. Bom, primeiro quero agradecer o convite para estarmos aqui em Campo Grande, né, mais carinhosamente conhecido como Big Field. Sim, é verdade. E, É verdade. inclusive, meu colega aqui de bancada, o subtenente Oliveira, é morador aqui de Santa Cruz e uma alegria estar aqui com você hoje para a gente falar sobre temas importantes para a sociedade brasileira, para o nosso povo do estado do Rio de Janeiro. Eu que já tive a honra de ter sido escolhido para ser governador, conheço os problemas e tenho certeza que a gente ainda precisa de muitas soluções para os graves problemas. E é sempre uma alegria estar aqui em Campo Grande, junto da população que mora nessa região do estado. É uma região importante, uma região hoje pujante, né? Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, são áreas que sempre foram abandonadas pelo município do Rio de Janeiro, por ser uma cidade muito grande, mas que hoje começa a dar sinais de que a população que está aqui está mais exigente, na área da segurança pública eu acompanhei muito. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, para a gente poder falar desses temas importantes da minha trajetória, né? Sim, exatamente. Diferente do Sub Oliveira, que ficou mais tempo na aeronáutica, eu fiquei pouco tempo em muitas carreiras. Então, tive essa oportunidade de passar por várias áreas do serviço público e da iniciativa privada. Sim. A gente vai poder falar sobre isso, né? Lucas, boa tarde. Próximo de casa, né? Sim, exatamente, pertinho. Estamos perto de casa. Agradecer a presença, governador Witzel, muito obrigado por você, Lucas. Esse convite é algo de especial na nossa trajetória hoje, que já iniciou há aproximadamente 2 anos. O subtenente Oliveira, sou força especial da Aeronáutica, Paraçar. Eu fui em atividade, eu fui mecânico de aeronaves, e participei de alguns eventos de salvamento no Rio de Janeiro e no Brasil. E temos vasto, não diria tanto conhecimento assim, porque nem todos nós, na verdade, não conseguimos ter todo o conhecimento da profissão. Mas eu garanto que das 10 aeronaves do currículo, os 2 helicópteros, inclusive meu filho hoje é primeiro tenente aviador, Legal. Piloto de helicóptero na base aérea de Santa Cruz. Sou mecânico da aeronave que meu filho pilota. Tenho muito orgulho. Temos orgulho de ser. Parabéns. Temos orgulho. E a nossa carreira iniciou-se lá em 89 e findou-se em 2018 subtenente de Força Armada. E, por enquanto, né, as atividades extra ou quartel elas deveriam ter sido feitas fora de expediente, porque é o normal. Bom? Sim, bacana. Gente, para dar continuidade aqui, eu montei um tópico e queria agora direcionar a pergunta para o governador. O senhor também atuou como juiz e defensor público. E queria que o senhor compartilhasse um pouquinho sobre esse período da sua carreira, essa trajetória, como é que foi. Ô Lucas, eu falei para você inicialmente, né, eu nasci em São Paulo, Jundiaí, uma cidade serrana de São Paulo, e estudei na Escola Técnica Estadual, onde eu me formei em agrimensura. Aos 17 anos, me formei em agrimensura, fui trabalhar como topógrafo, né, do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo e fiz um concurso para ser oficial da Marinha, do quadro complementar, e a minha especialidade era engenharia. Eu comecei estudando engenharia civil, aí depois, quando eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o meu curso de oficial, eu mudei a minha faculdade para engenharia de sistemas e me formei em ciência da computação e trabalhei com isso
até por volta de 88, mais ou menos, até 94. Né? Quando eu saí da Marinha, fiz um concurso para servidor do Preve-Rio, do município do Rio de Janeiro, e fui aprovado no concurso para analista previdenciário do Preve-Rio. Fiquei no Preve-Rio de 94 até 98, trabalhei com o prefeito César Maia, fui diretor do programa de carta de crédito para financiamento de imóveis no comunidade, aliás, no Favela Bairro, né? O Comunidade Cidade é um programa do meu governo, né? Mas é inspirado no programa do Favela Bairro. Nós financiávamos a casa dos serventes, merendeiras, funcionários da prefeitura, do município, que não tinham uma renda muito alta, e o Preve-Rio, naquela época, ele fazia esse financiamento. Eu saí do Preve-Rio em 98 para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, fui aprovado no concurso, um concurso que é dificílimo, né, de defensor público. Sim. Cursei Direito de 93 a 97 e aprovado no concurso para defensor público. Eu tomei posse como defensor público, fiz outros concursos também para juiz de direito no Espírito Santo, promotor de justiça em Minas Gerais, mas eu preferi ficar no Rio de Janeiro como defensor público. Fiz concurso para delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil. A Defensoria Pública foi uma escola para mim. Foi o meu primeiro emprego na área do direito e como a Defensoria atende a população carente, a pessoa que não tem condições de pagar um advogado, eu ali pude entender muito da miséria humana, das dificuldades da população aqui da Baixada Fluminense. Vamos dizer, eu fui defensor público em Nova Iguaçu, fui defensor público aqui em Bangu, fui defensor público em Nilópolis, em Belfor Roxo. Então, eu consegui ali... Bastante regiões do estado, né? E consegui ali entender muito dessa realidade sofrida da população. E vou te dizer, ali já começou a despertar em mim um sentimento de querer ajudar, de querer melhorar a vida das pessoas. E como defensor público, né, nós recebíamos ali na Defensoria Pública, tanto na vara civil, na vara de família, quanto na questão criminal, fui defensor também em varas criminais, no Tribunal do Júri. E ali eu já conheci muito dessa realidade da vida das pessoas envolvidas com crime. A Defensoria foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito sobre o sistema penitenciário, aprendi muito sobre o problema da gênese do crime, né, nas comunidades e daquelas pessoas que têm que fazer uma diferença, né, Subio Oliveira? Tem pessoas que praticam crime como fato isolado da vida dela. Deu um desespero no sujeito, não justifica, mas ele pega uma arma e vai roubar, né? Não justifica, mas ele se desentende com a pessoa e pratica um homicídio, vai ter que ser punido, evidentemente. A Defensoria estava lá para fazer a defesa. E muitas vezes eu dizia para a pessoa, olha, eu estou aqui para garantir que o seu processo seja justo, mas o senhor vai ser condenado, a senhora vai ser condenada. As provas são contundentes. Atenuantes que dizem, né? A gente não pode mentir para a pessoa. A prova está aqui, não havendo nem nulidade, não havendo nada diferente, a senhora ou o senhor vai ser condenado, mas a Defensoria Pública vai fazer tudo para que o processo seja justo. Né? O processo seja justo. Tem direito amplo, direito de defesa, o contraditório. Mas há casos que eu percebi de pessoas que têm a maldade, que têm um espírito ruim dentro dela, demoníaco, que aquela pessoa ela não é um caso esporádico, a prática do crime na vida dela. Ela faz da vida um crime profissão. Vive fazendo aquilo ali. Né? Exatamente. É o caso de pessoas que se envolvem com o tráfico de drogas e de armas nas organizações criminosas e acabam ali se profissionalizando naquela área. Né? Nós temos aí muitos jovens que são levados para o crime organizado por uma série de questões que a gente pode falar aqui das comunidades, como isso que a gente viu aí na recente operação. Né? Então, a Defensoria foi uma grande escola para mim. Saí da Defensoria, Subio Oliveira, e fiz o concurso para juiz federal
em 2000 e tomei posse. Então, eu fiquei de 98 até 2001 como defensor público e fui ser juiz federal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Comecei trabalhando em varas criminais. Trabalhei 10 anos em varas de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Ali eu tive um impacto muito profundo de outra vertente do direito penal, que são os crimes do colarinho branco. Patente mais elevada. Mais elevada, né? E em relação ao tráfico de drogas, de armas, eu, na defensoria, tinha contato com aquele grupo de ações criminosas que estão num nível muito abaixo O nicho do comando. menor, né? No comando, um nível muito baixo do comando. Mas os traficantes, aqueles caras que já estão mais na cadeia de comando mais alta, eles tinham advogados próprios, né? A gente ficava realmente na defensoria pública, mas com aquelas pessoas desprovidas de comando, né, na organização criminosa. Mas na Justiça Federal, eu passei a julgar processos envolvendo o alto comando do crime organizado. Eu, logo em 2002, quando eu tomei posse, fiquei um ano, né, eu já fui ameaçado pelo cartel de Medellín. Meu Deus. Eu recebi, né, uma ameaça. E a família sofre, né, Wagner? Sofre. A partir daquele momento, a minha esposa já passou a ter segurança, eu passei a ter segurança, e a minha vida, a partir de 2001, foi uma vida sempre restrita, né? Passei a ter segurança, fui ameaçado pelo cartel de Medellín, e eu estava num processo que eu julgava um grande empresário aqui do Rio de Janeiro, que era o articulador logístico da vinda da droga da Colômbia para o Rio de Janeiro e a exportação para a Europa. Ele era um empresário da área de veículos, ganhando prêmios, tanto que o juiz federal dos Estados Unidos e da França, fizemos um acordo para prender ele lá nos Estados Unidos. Caramba, né? Pela cooperação. Ele foi preso nos Estados Unidos, cumpriu pena, foi extraditado para a França, cumpriu pena e veio para cá, condenado por mim, para cumprir pena aqui no Brasil. Julguei muitos processos envolvendo o crime organizado, sonegação fiscal, crimes financeiros, e ali eu pude ter uma visão mais profunda do crime organizado de alto nível do colarinho branco, né? E na Justiça Federal, Lucas Suboliveira, eu passei por vários órgãos. Eu fiquei 10 anos na vara criminal, depois eu fui para a execução fiscal. Eu fui coordenador da execução fiscal lá no Espírito Santo, onde eu trabalhei também como juiz federal, e percebi o seguinte: na execução fiscal, você descobre o que as pessoas fazem para não pagar imposto. E, naquela época, a dívida ativa da União era em torno de 400 bilhões, nós estamos falando de 2008, 400 bilhões de reais. Hoje, 2025, né, 20 anos após, a dívida ativa está em 1 trilhão e 500 bilhões de reais irrecuperáveis. Então, eu vi o lado da sonegação fiscal. E o peso do Estado para o empresário também é grande, né? Então, a questão da reforma fiscal é muito importante. Na Justiça Federal, eu consegui ver também a parte dos juizados especiais, né? A justiça que a Justiça Federal faz para os pobres, né? Que não podem pagar advogado. Fui presidente das turmas recursais do Rio de Janeiro, montei as turmas recursais no Rio de Janeiro para aprovar a lei, inclusive, das turmas recursais, e participei de vários projetos de lei no Congresso Nacional como membro da Associação dos Juízes Federais, para poder melhorar a legislação de vários temas e especialmente a legislação penal, porque eu sou professor de direito penal e de processo penal. Primeira disciplina minha como professor na universidade, lá em 1997. E me dediquei ao estudo do direito penal, do processo penal, do processo civil também. Eu sou mestre em processo civil pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense. Essa é a minha carreira no magistério. Meu doutorado foi sobre a judicialização da política.
tema que a gente está em alta aí, né? Sim. E aí, saí da Justiça Federal com um desejo no coração. Governar o Rio de Janeiro. Esse foi o motivo de sair da magistratura, né? O motivo. Seria até o próximo tópico. Você já engatilha. Sim, O motivo foi esse. Muita gente me pergunta como deixar um cargo de juiz federal Vitalício. vitalício. Né? E é um cargo, assim, é um cargo concursado, né? Então, Concursado. assim como outro cargo, você pediu para sair, para voltar. Exoneração. Só mesmo. Para ser advogado. Hoje eu sou advogado. Sim. Estou muito feliz também, graças a Deus. Meu escritório vai muito bem, a gente trabalha na área tributária, direito empresarial, recuperação judicial de empresas, falência. Falência dá meio de um pouco de dor no coração de ver quando o negócio quebrou, né? Mas tem que terminar o processo de encerramento da empresa falida. Mas eu gosto mais da recuperação judicial para ver a empresa se recuperando, né? Então, atuo aqui no Rio de Janeiro nas varas empresariais. E a minha saída da magistratura foi exatamente por esse desejo de ajudar a população. Colocar todo o meu conhecimento dessa trajetória de 35 anos de serviço público, de estudos e de angústia de ver que as coisas não estão sendo resolvidas, né? Eu acho que eu tive uma participação muito importante na história do Estado do Rio de Janeiro, Com certeza, né, que a gente vai comentar aqui, mas a minha saída da magistratura foi o desejo de mudança. E aí a gente vai conversar... Basicamente a mão na massa, né? A gente vai conversar o custo de você remar contra a maré. Porque até então é tudo tranquilo, né? A sua autoridade de toga, mas quando você vai bater de frente com o sistema para mudar, é preciso ter coragem mesmo. Antes da gente entrar também nessa questão, os próximos tópicos, eu queria pedir também para que o subtenente Oliveira falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sim. Eu já até tentei trazer algumas pessoas da área da aeronáutica, marinha, exército, mas é difícil conseguir, né? E hoje consegui, se o senhor puder compartilhar com a gente também, porque, assim, é o sonho de muitos jovens, né, ingressar nessa carreira. Sim, realmente, eu digo que a minha carreira ela é um tanto quanto atípica, porque eu fui pai muito cedo, fui pai com 16 anos de idade, e no ano que eu fui pai, eu passei para a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Foram 3 longos anos em tentativas. Sou de Duque de Caxias, né? Nosso papai motorista de ônibus, mamãe costureira, diria que até hoje somos pobres, mas estavam numa situação bem razoável, né? Não podemos dizer que tínhamos necessidades, porém não eram tão tranquilos. Sempre trabalhei, 7 anos de idade, a gente gostava de comprar uma bala, e papai não podia dar essa situação. Sim. E comecei um curso preparatório lá com 14/15 anos, em Brás de Pina, hoje não existe mais, curso Máximos, porque meu pai falava que eu gostava de avião, que negócio de criança, né? Aí ele, poxa, meu filho, eu vi um curso que você gosta de avião, vamos tentar. Aí eu parei de estudar no colégio, sempre estudei em colégio público, né? Antigamente conseguia, né? Parei de estudar em colégio público e fui fazendo esse curso preparatório. Fiquei 2 anos estudando, um professor, graças a Deus, que Deus o tenha, o professor Ayrton, que era meu professor de geometria, meu guru. E hoje eu dou aula de matemática, sou matemático. Eu também sou professor de matemática. Gosto muito, eu dou aula para curso preparatório, né? Até pouco tempo atrás. E nessa situação eu peguei e ele me deu um cartão, vamos lá fazer um curso de verdade. E a gente foi nessa guerra, só que a guerra era um pouco difícil. Quem conhece, eu morava na Vila São Luís, tinha que ir andando até o Gramacho, para pegar o trem, para ir para Engenho de Dentro, para fazer a baldeação, para pegar a linha de Deodoro e ir para Cascadura. Então não era muito fácil, não. Eu saía de casa às 5 da manhã, cheguei a casa às 8 horas da noite. Foi um ano bastante cruel, por assim dizer, mas, findado o ano, consegui lograr êxito na escola de especialista, passei na Epicar também. Mas a receita é uma só, né, Súbio Oliveira? É horas dedicadas. Vamos falar aqui um português bem claro, né? Horas de bunda na cadeira. Putz, não tem jeito. Exatamente. Eu, para passar no concurso para a magistratura, eram em torno de 12 horas diárias de estudo. Defensoria é a mesma coisa.
E as provas nas escolas militares Não, eram mais diferentes. Eu Fiz prova para EPICAR também. O governador tem uma história da EPICAR parecidíssima com a minha. Nós ficamos barrados por causa de vista. Eu fui em 89 no Brasil, ficamos barrados. O governador também passou por essa situação, a gente conversando em off, né? Eu também não pude seguir carreira na aeronáutica e no exército por problema de visão. De visão, né? Aí eu consegui só no quadro complementar como engenheiro, porque a acuidade visual do quadro de engenheiros era mais flexível. Mas acabei virando oficial de linha de combate, né? Eu fui para o fuzileiro e acabei indo para infantaria, artilharia. E o óculos me pediu, eu tinha uma lente de contato, aquela rígida, que você limpava no cuspe. Para mim era tranquilo, ia para operação no mato, né? Você é Forças Especiais. Perdi o óculos uma vez numa dessa daí, eu perdi. Num desses treinamentos na Marambaia, o couro comeu, tiraram meus óculos e se eu tivesse de lente, talvez seria melhor. Né? Então é isso aí, galera, não tem outra alternativa. Não tem, quer passar no concurso, não adianta. Sentar, né, na cadeira e estudar. E ter força de vontade. A gente é prova viva de que o esforço, aquela situação do vender bala no trem, vender picolé, se eu falar sobre todas as coisas que eu já fiz antes de entrar para a escola de sargento, você vai ficar abismado. A xepa, que todo mundo sabe, nós somos... Hoje eu digo o seguinte, que hoje eu consigo conversar com um calão normal e a gente pode aumentar o calão. Só que normalmente quando estou nos lugares assim, eu gosto de conversar com uma certa... com falta de formalidade, porque Sim. É o que leva a gente, que as pessoas entendem que, infelizmente hoje, estamos vendo o governador Witzel, estamos vendo o Lucas, estão vendo o subtenente Oliveira, mas ninguém sabe de verdade o que nós passamos. É verdade. Mas o sub tem 50 anos de idade, mas não sabe. É a história, né? A pessoa vê o close e não vê o corre. Exatamente. Então, eu sou prova viva disso. E daí fomos para a escola de sargentos, passei lá, como disse, hoje eu tenho uma filha de 37 anos de idade, doutora em biofísica na Unicamp. A gente é pobre, mas o único homem, eu digo para o senhor o seguinte, governador Lucas, o único homem que quer ver você melhor do que ele é seu pai. É verdade. Porque eu tenho uma filha que é doutora em biofísica no Unicamp, fez parte, eu dei aula para ela. Eu tenho um filho que hoje é primeiro-tenente, aviador, piloto de helicóptero, que é o Cláudio Júnior. Eu tenho a Cláudia, que é uma influencer e é técnica em administração, muito boa, por sinal. Claudinha lá está trabalhando no Recreio e faz os outros trabalham uma corrida danada, chega à noite, ainda vai para a academia dela, ainda trabalha lá fazer o merchandising do Léo, da fábrica de monstros, mas não costuma não, quero lá malhar de 0800. E ela trabalha lá e tem um pequeno de 13, 14 anos agora em fevereiro, que ele tem uma bolsa de estudo até o ensino médio. Então, a minha dificuldade lá atrás e a nossa carreira não desfaz o que nossos filhos têm que ser. Exatamente. E daí fui para a escola de sargento em Guaratinguetá. Não fui para EPICAR por causa do exame de vista. Me formei lá, terceiro sargento básico manutenção de aeronaves. Fui para Pirassununga, para o Ninho das Águias. Hoje encontro com algumas excelências por aí, brigadeiros, tenente brigadeiro, que lá atrás eu ajudei a formar. Isso me deixa muito gratificante, muito gratificante. Eu sou mecânico de aeronaves que hoje estão distribuídos no Brasil pelas fronteiras da vida. Saí de São Paulo com 3 aviões na carreira, vim para o Parque de Material do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, né, na Ilha do Governador. Fiquei por 17 anos, mais alguns 3 aviões na carreira, HS, C-91 e o nosso querido C-130. Acho que você tem curiosidade de alguma coisa, pode falar. Não, é porque você está falando aí, eu assim, não conheço muito pelo lado técnico, mas eu gosto muito de avião, entendeu? Poxa, eu gosto muito. Inclusive, o último convidado que esteve aqui, ele é um comissário de bordo. Né? Então, você falando de avião, eu estou pensando... É mais tranquilo, o comissário de bordo é mais tranquilo. É verdade, com certeza. Avião comercial, né? E é assim, é uma área que o pessoal que deseja entrar, seja a parte da mecânica, seja a parte de pilotar, independente do setor ali envolvendo os aviões, o pessoal às vezes tem muito medo, né? Porque acha que é difícil de conseguir.
Eu acho que é dedicação, tá? Na minha turma entraram 550, se formaram 500. E depois de algum tempo, 300 e poucos. Então, eu acho que lá atrás, a nossa base, o nosso alicerce foi muito bem montado para que a gente pudesse cuidar dos nossos filhos, que a gente pudesse tê-los e que eles tivessem o que eles têm hoje, graças a Deus. A gente se orgulha muito, como disse, o único homem na tua vida que quer que você seja melhor do que eles é o seu pai, porque ninguém quer, todos têm. Ou quer te ver bem, mas não melhor do que si próprio, né? Não melhor do que si eu já próprio. ouvi essa frase. Essa frase é muito interessante. E daí fui servir, a minha experiência de vida no norte foi muito boa. Antigamente tinha Venezuela, né? Hoje em dia não tem uma Venezuela. Eu servi em Boa Vista durante 3 anos, todas as PFs do Exército, tive contatos com fuzileiros navais, fui no Pico da Neblina, fui lá, o Pico da Neblina de Agazão, que vou te contar, foi um Agazão, modelo de helicóptero. O modelo de helicóptero, o H1H é o modelo de helicóptero. Fiz meu curso SAR em 94 e voltei ao Rio de Janeiro para servir aqui próximo, do lado aqui na base aérea de Santa Cruz. Né? Voltei para finalizar a carreira, servi aqui no primeiro do 16º GAV, que é um avião de caça, o AMX, de baixa velocidade em compensar em comparação a outros aviões de caça, porque o trabalho, a missão dele era essa, chegar, combater e rapidamente decolar. E, por último, meu esquadrão é o 3º do 8º GAV, que é o esquadrão que me orgulho muito de ter participado, com o comandante, na época, o tenente-coronel Cursi. Aprendi muito com ele, apesar de ele ser mais novo. Acredito que ele aprendeu muito comigo, porque nós ficamos numa guerra de 2 anos muito interessante. E, por uma coincidência, meu último esquadrão, o primeiro esquadrão do meu filho, na Força Aérea. Você encerrando, ele começando, exatamente. Né? Eu, em 2018 fui, e ele veio de Natal, depois do curso de 1 ano lá no helicóptero, veio para cá. E uma coisa interessante desse helicóptero, o Lucas, que ele é dito o ônibus, né? A gente chama ele o ônibus. É o melhor helicóptero de resgate do Brasil. Tá? Já conseguimos uma missão aí, não participei dessa, também não posso tomar essa honra, mas já colocamos 50 pessoas dentro do helicóptero para salvar vidas. O SAR é para isso, o SAR serve para isso. E esses guerreiros do helicóptero do 3º e do 8º GAV são, se não os melhores do mundo, que não podemos falar isso, porém, dê-nos a máquina, dê-nos a missão, que ela será cumprida. E aí findou-se a carreira em 2018, sempre trabalhei com segurança pública, escolta armada, serviços patrimoniais, desde muito tempo, e adquirimos algumas experiências não tão boas, né? Tem um período da minha segurança que foi entre 2019 e 2020, desculpa os palavreados, tá? Não precisa de editar. Fica à vontade. Foram os 2 anos que eu menos dei tiro em vagabundo. No meu governo. Uma coincidência incrível. Nisso aqui. Uma coincidência incrível. Porque nós trabalhávamos de segurança, de escolta, e carretas de carne, carretas de bebidas, carreta de eletrodoméstico. E sempre trabalhei com isso, muitos anos. Logicamente, sempre fora do expediente do quartel, e sempre que possível. Mas 19 e 20 foram os 2 anos que eu menos agradeço, assim, porque eu perdi alguns colegas nessas minhas seguranças. Tá? Perdi, trabalhei em algumas empresas, já tive a minha própria empresa de segurança. Nos anos de 2019 e 2020, que o governador... E parece que, por estar falando isso, Oliveira, está querendo puxar saco. Não puxa o saco de ninguém. O certo é certo, o errado é errado. Deixar de falar o que foi bom para você é muito fácil para as pessoas falarem mal pelas costas. Agora, falar bem pelas costas é muito pouco provável. E esses 2 anos foram os 2 anos que eu menos dei tiro e vagabundo, e que nossas cargas aqui no Rio de Janeiro cortaram pela metade o número de incidência de roubo. Isso eu posso garantir. Havia uma consistência no trabalho. E a partir de 2021, quando interrompem o meu governo,
o Rio de Janeiro volta a afundou. ficar desestruturado. Então, o secretário da Polícia Civil, logo depois, é preso. Então, houve uma certa mudança para muito pior. A gente vai explicar um pouco sobre isso, né? Porque nós vimos uma consistência de combate ao crime organizado, com toda a minha experiência, com todo meu conhecimento na área de direito penal, processo penal, reestruturando o trabalho investigativo, estruturando o trabalho investigativo da Polícia Civil e da própria Polícia Militar, por eu ser também militar e ter essa experiência na área de comando. Vocês estavam conversando sobre isso hoje, né, Bruno? Exatamente. Sobre isso hoje. Então, era um trabalho consistente, né? A gente está vendo que teve a operação que aconteceu agora lá no Morro do Alemão, né? Na Vila Cruzeiro, complexo. E hoje nós estamos vendo aí o terror na linha amarela. Está acontecendo lá nesse momento. Né? Acontecendo nesse momento terror, parece que teve uma pessoa mortalmente atingida. E isso demonstra que é preciso ter consistência, né? Não dá para ser um trabalho pontual. Fez agora, vou parar e depois... Como aconteceu com a UPP. A UPP acabou sendo um trabalho descontinuado. Implantou a UPP e não deu continuidade no trabalho do Estado naquela comunidade. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, você não tinha uma estrutura na polícia e também não deu estrutura na comunidade. Então, o UPP ficou perdida lá dentro da comunidade, não acabou com o tráfico de drogas e o policial tinha que conviver com o traficante dentro da comunidade. Mas nós mudamos esse paradigma, começamos a ter uma constância no trabalho de policiamento. Mas são várias técnicas que nós fomos empregando e reestruturando a Polícia Civil. Por isso que você viu essa constância de redução. Reduziu mesmo. De redução. Eu sou prova viva da situação acontecida, né? Eu sou prova viva. Ele dava diretamente com isso. A gente era no front, né? A gente era o front. Os seguranças armados eram o front dessa guerra, né? E, graças a Deus, naquele período, infelizmente... Né, mas é isso que a gente tem que entender. O que aconteceu, né? O Rio de Janeiro não estava preparado para eleger um ex-juiz federal. Tá preparado. Inclusive, na época, foi o que mais foi se falado, né? Um juiz federal. Lembro que falaram muito sobre isso. O Rio de Janeiro não estava preparado para eleger um juiz federal. Estava preparado para eleger o Eduardo Paes, a política. Não, vamos eleger o Eduardo Paes, que é o queridinho da política, né? E Eduardo Paes não foi eleito, eu fui eleito. Quando eu chego, eu quebrei todos aqueles compromissos que, porventura, já tinham sido alinhavados. Eu quebrei todos aqueles compromissos. Empresas que talvez iriam já escolhidas para contratar com o Estado. Isso estou especulando, né? Mas isso foi tudo quebrado, né? E causou uma certa revolta em vários grupos políticos, porque eu implantei um sistema de transparência nas licitações, que é o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, em que toda a licitação ela tramita em transparência para a população, para os órgãos de fiscalização, para o Ministério Público, e inclusive para os jornalistas. Então, transparência, não total transparência. E isso causou um certo desespero, né, em muitos grupos que vivem da corrupção na política, né? E começou-se a criar uma certa animosidade com um grupo de deputados, né? Esses deputados que, digamos, a Polícia Federal deu um dado de que metade da Assembleia Legislativa hoje está envolvida com crime organizado. Então, houve uma revolta ali, uma retaliação, né? Nós conseguimos governar o Rio durante 2 anos, mas o crime organizado, ele acabou usando, né, de instrumento do próprio poder, né, para criar uma narrativa contra mim. E essa narrativa foi utilizada para o impeachment pelo Ministério Público, né, dizendo que eu superfaturei o hospital de campanha. Eu não respondo a nenhuma ação de improbidade. Só o impeachment. As ações penais todas altamente político, nulas. Uma farsa para impedir que eu pudesse continuar governando o Rio de Janeiro. Se nós tivéssemos continuado,
certamente, hoje, o Rio de Janeiro estaria em outro patamar de segurança pública. Nós não teríamos assistido essa operação que aconteceu essa semana. Não chegaria a esse ponto, né? Não teria, porque nós estávamos estrangulando financeiramente o crime organizado através da investigação com a lavagem de dinheiro, né? Lembrando que eu tive um secretário de Polícia Civil. Depois da minha saída, foram 4 ou 5. Então, foi uma mudança. Toda hora. E aí você não tem consistência no trabalho, né? E o resultado é uma ação pontual, causa um clamor público, né? Mas a gente vai ver que, muito provavelmente, o crime vai continuar a agir agora com mais intensidade, porque tem que recuperar o que perderam, em termos de droga, em termos de dinheiro, né? E nós não temos a desarticulação do crime organizado. O chefão não foi preso, né? E os que morreram vão ser repostos, né, por outros jovens que vão ser assediados, e o Rio de Janeiro não vai sair dessa violência que está. Então, é preciso ter uma sistematização no combate ao crime, né? E todo mundo se falar. É isso que está sendo falado agora, do consórcio da paz, de governadores, já estava sendo articulado lá atrás por mim e pelo governador Dória, né? Mas isso foi interrompido, né? Porque interromperam o meu governo aqui no Rio de Janeiro, né? E o crime organizado conseguiu se fortalecer. Eu vou dar uma pausa agora para falar dos patrocinadores. Eu vou entrar até nesse assunto que o senhor já falou também, sobre essa questão da operação. Eu tenho algumas perguntas para fazer também. Coloca o patrocinador Colégio Curso El Shaddai, vai aparecer aí na telinha de vocês, pessoal. Colégio Curso El Shaddai é uma escola evangélica, tá? Uma escola por princípios. O diferencial deles é o ensino pré-técnico, vai do Class Baby até o 9º ano, tá? E aí tem aqui o endereço, telefone para contato, tá bom? Matrículas abertas já para 2026. Agradecemos aí ao Colégio Curso El Shaddai. E também agora o Adriana Joias, tá? Adriana Joias, você que está precisando fazer uma renda extra, tá? A Adriana Joias trabalha com revenda de joias, tá bom? Consignado. Então tá aqui, ó, o contato deles através do Instagram, o site também, tá bom? Agradecemos aí a parceria da Adriana Joias. Governador, essa questão que aconteceu agora, que o senhor até falou, sobre essa operação que aconteceu, né, recentemente, o pessoal tem levantado muitas opiniões, né? O pessoal que foi a favor, o pessoal que não é a favor. E aí, o senhor falou lá no início também algo que eu achei interessante. Não dá para começar algo agora e parar. Tem que ser uma constância, né? E envolvendo vários setores. E aí o pessoal tem falado muito, eu queria que o senhor, como atuante no governo do Rio de Janeiro, pode explicar melhor para a gente. O pessoal está falando que foi uma chacina e que não vai adiantar nada, porque o pessoal da patente alta, ninguém foi preso, ninguém foi pego, e que questão de direitos humanos, com o que fizeram, do governo falar que foi uma quantidade e depois o pessoal falar que foi outra. O que o senhor tem a falar sobre essa questão? Ô, Lucas, eu vou falar como um espectador de fora, né? Porque não acompanhei todo o preparativo da Polícia Civil, mas vamos pegar de 2018, fazer uma rápida análise temporal. Sim. De 2018 até 2025. Em 2018, o Rio de Janeiro estava em calamidade na segurança pública. E o presidente Temer fez a intervenção no Rio de Janeiro. Sim. Com as Forças Armadas. Naquele momento, nós tivemos, vou pegar um índice, né? Nós tivemos uma redução de 7% no número de homicídios. O Rio de Janeiro vivia contabilizando cadáveres na ordem de quase 5 mil pessoas mortas por ano. Esse é o resultado de uma guerra, né? Então, 7% de redução. Nós estamos falando aí de 350 pessoas que deixaram de morrer. Isso com toda a intervenção, que não foi uma GLO. Foram centenas de milhares de soldados entrando pelo Rio de Janeiro pela intervenção. A intervenção, ela melhorou em termos de quantidade de pessoas na rua, dá aquela sensação de segurança, mas os índices de criminalidade pouco foram
reduzidos. Né? Aqui o Silvio Oliveira, né, 2018, ele Estava nativo ainda. estava nativo ali na segurança e o roubo de cargas elevado, etc. O que acontece com a minha eleição em 2019? Eu sou eleito governador e, diferente de outros governadores, que eu não vou aqui nominar, mas eu nunca sentei para conversar, né, com nenhum membro de facção. Tem histórias de que governantes sentaram para conversar, fizeram. O meu recado, Lucas, quer você concorde ou não concorde, é que eu não sento, e aprendi isso na Marinha, nós não negociamos com terrorista. Terrorista não se negocia. Terrorista, ou ele se entrega ou ele vai morrer. Esse é o ponto fundamental de qualquer estadista. Não se negocia com terroristas. E eu avisei e dei um recado muito claro, numa entrevista, e me perguntaram, mas se a pessoa tiver de fuzil, pena de morte? Não. Quem está de fuzil está pronto para matar. Então é uma ameaça iminente. O Código Penal estabelece que a legítima defesa pode ser exercida com a mesma intensidade. Então eu orientei a Polícia Militar que aquele que estava portando fuzil, ele é um terrorista e tem que ser imediatamente neutralizado. Evidente, se a pessoa tiver condições de se entregar, ótimo. Se não, ele tem que ser neutralizado, né? Inclusive com a morte. E aí surgiu aquela expressão do tiro na cabecinha, né? Porque a repórter me perguntou, mas se tiver uma dúvida, eu falei, olha, o atirador de elite não tem dúvidas. Nós vamos usar atiradores de elite para neutralizar a distância, né? E usamos, né, até a questão do sequestro na ponte, que foi um sucesso. Sim. Ali o resultado, porque nós conseguimos impedir que mais de 30 pessoas dentro do ônibus fossem queimadas. O governador, nessa situação aí, falaram assim, mas o governador estava comemorando a morte do... Comemorando a vida, né? Quando o assunto flui, né? Era essa uma pergunta que eu ia fazer. Por favor, então, Lucas. Mas a gente, só fazendo essa análise, em 2018 a gente estava na intervenção. Né? A intervenção não trouxe resultados expressivos. Em 2019 nós tivemos resultados expressivos. Por quê? O crime organizado sentiu que ele não tinha mais interlocução com o executivo do Estado. Eu cortei a comunicação que, porventura, ele pudesse ter com indicados políticos em batalhões. Né? Daí a gritaria da deputada da Zona Oeste, que você conhece bem, que ela não podia ter acesso ao comandante do batalhão da Zona Oeste. E é uma pessoa ligada à milícia, denunciada, né? A deputada Lucinha denunciada aí na milícia do Zinho. Então há, né, um poder político do crime organizado dentro da Assembleia Legislativa, evidente que, né, são alguns parlamentares, né, e aí hoje identificados como TH Joia, a Lucinha. Então eu cortei essa comunicação do crime organizado que porventura existia com o Estado, né? E não só cortei essa comunicação, como eles passaram a não ter acesso ao que estava sendo investigado. Eu montei uma equipe de combate à lavagem de dinheiro e coloquei num ambiente reservado, né, no melhor estilo CIA e Mossad, né, que é a técnica. Eu botei eles reservados para não ter comunicação e começamos a investigar a lavagem de dinheiro. E começamos a prender, não só milicianos, mas também começamos a bloquear dinheiro do tráfico de drogas. Bloqueamos milhões, né, a ponto de, em 2019, o Comando Vermelho estar sem munição e nós entrarmos na Maré, fizemos a maior apreensão de droga daquele ano de fuzis e armas, sem dar um tiro e sem matar absolutamente ninguém. Porque nós havíamos feito um trabalho prévio de investigação e de bloqueio de ativos e fortalecimento, né, das estruturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Lembrando que eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública e dei autonomia à Polícia Civil na Secretaria de Polícia Civil e autonomia à Polícia Militar. Então, essa foi um diferencial
que eu trouxe em 2019, que incomodou deveras o crime organizado. Né? 2020 veio a pandemia. Mesmo assim, nós continuamos o nosso trabalho de estrangulamento financeiro do crime organizado, independência da Polícia Militar, independência da Polícia Civil, né? E esse trabalho constante é que enfraquece o crime organizado. E nós estamos com resultados dos índices de criminalidade bem abaixo de 2018. Nós chegamos a ter menos 20% de homicídios. Então, a intervenção reduziu 7%, nós reduzimos 20%. Então, se você comparar com 5 mil mortes, menos 1.000 mortes no estado do Rio de Janeiro. E aí foi reduzindo. 2020 reduzimos ainda mais 7%, aí veio a pandemia e o impedimento do meu governo, né? Foi afastado em setembro de 2020. 2021, o Cláudio assume dentro da mesma estrutura que eu tinha deixado preparado, né? Mas começa a haver novamente interferência política. Sai o secretário da Polícia Civil e entra o secretário da Polícia Civil, que logo depois é preso. Na campanha de 2022 ele é preso, está preso, salvo engano, até hoje, envolvido com o crime organizado do jogo do bicho. E sabe-se lá mais quem é que estava ali sendo envolvido na Polícia Civil, na Polícia Militar, com o crime organizado, que volta a crescer, os índices começam a crescer de roubo de carga, roubo de carro, roubo de transeuntes. Né? E isso é um sinal de que há um problema sistêmico de corrupção. Porque na medida em que o crime organizado tem subtração de algum tipo de valor, ou seja, pela corrupção, que as operações não estavam acontecendo. Então, alguma coisa ali pode ser que está acontecendo, que é um sintoma de que o crime está perdendo dinheiro para os corruptos e tem que repor o dinheiro, roubando carro, roubando transeunte. Então, esse é um indicativo. Eu não posso te comprovar, mas é um indicativo de que a corrupção se elevou e com um grupo de deputados na LERJ que estava controlando o governador, né, o crime se expandiu. E isso chegou num ponto que o governador atual, o Cláudio Castro, deu um basta. Né? Ele se libertou do presidente da LERJ, rompeu com o presidente da LERJ, ele dá um basta e resolve fazer uma operação. Uma operação que teve um resultado extremamente complexo, de 120 mortes, 4 policiais, né? Um delegado teve a perna amputada, ainda está em observação. Então você vê que foram 4 ou 5 anos ali que a polícia se perdeu ali. Né? E esses são os indicativos. Né? Tem a questão da DPF, né? Do Supremo Tribunal Federal, que não é o responsável, diga-se de passagem, não é o Supremo Tribunal Federal, Lucas, o responsável por atrapalhar qualquer coisa aqui no Rio de Janeiro. A irresponsabilidade da DPF é do partido que ingressou no Supremo Tribunal Federal em 2019 para atrapalhar o meu governo, que é o partido do PSD, de bola, aliado ao prefeito do Rio de Janeiro, né, que tem como presidente estadual o deputado Molon. Né? Esse partido, com a justificativa de que queria evitar que a polícia continuasse matando nas favelas, etc., que esse discurso da esquerda, né, entra no Supremo Tribunal e os ministros à distância, né, lá em Brasília, como é que eles vão entender o que vivencia o Rio de Janeiro? Aí começa a ter decisões, né, que tem dificuldade o juiz, e eu entendo a cabeça dos juízes, né, dificuldade de você balizar isso, evidentemente, e também traz dificuldade para o Estado saber o que vai ser cumprido. Né? Então, a DPF contribuiu muito, né, para desorganizar, e o crime organizado se aproveita, seja para corromper, seja para roubar, seja para se fortalecer, e nós culminamos com essa operação, que foi um grito, né, do próprio Estado de não, basta. Mas é um basta que daqui para frente tem que ter uma consistência. Não é fazer operação. Tem que ter uma consistência. Eu não estou acompanhando por dentro, então não posso te dizer como é que está
organizada a Polícia Civil hoje, né, em termos de combate à lavagem de dinheiro e na busca da prisão daqueles que são os financiadores e organizadores do tráfico de armas e drogas. Aí, o Lucas e o Subio Oliveira, é aquela questão da Polícia Federal. Né? É fundamental que a Justiça Federal, a Polícia Federal, façam o trabalho, especialmente a Polícia Federal, porque é ela que vai fazer o trabalho para chegar nos cabeças do crime organizado, porque eles têm a transnacionalidade. Como eu te falei logo no começo aqui, eu fui ameaçado de morte pelo cartel de Medellín porque prendi um grande empresário no Rio de Janeiro que articulava a vinda da droga e a exportação para a Europa e Estados Unidos. Então, essa competência é da Justiça Federal. E a competência para investigar é da Polícia Federal. Então, cabe à Polícia Federal, né, integrar-se com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, pedindo informação. Isso é natural. Eles estão de longe, né? Eles podem fazer isso. Né? Então, veja, o que eu percebo é que, na época que eu fui governador, a minha orientação era para ter essa aproximação com a Polícia Federal, mas porque eu fui juiz federal. Eu tenho essa visão, tenho essa experiência. O Cláudio é advogado, nunca foi do Poder Judiciário. Então, ele também não era para ele ser o governador, era para eu ser o governador até hoje. E o crime organizado bagunçou aquele momento que nós estávamos tentando mudar essa configuração do Estado. O Cláudio, agora com essa independência aí da Alerj, né, me parece, que ele deu um grito, né, de liberdade e fez essa operação contra o Comando Vermelho, né, porque até então não tinha operação contra o Comando Vermelho. Né? Então nós vamos ver agora a consistência disso. Né? A operação em si, ela tem um impacto, né, aparentemente a população concorda com morte de traficante, é verdade, com as prisões, né? Isso é necessário, até porque havia mandado de prisão expedido para ser cumprido no Complexo do Alemão. Sem mandados. Então a polícia tem que agir, né? Não tem como não agir. Agora, daqui para frente, né, quem está financiando o crime continua financiando. Nós estamos assistindo às retaliações. Né? Esses financiadores do crime pode ser que não estejam no Rio de Janeiro. Né? E aí que é importante, né, essa integração da Polícia Civil com a Polícia Federal. Né? E a Polícia Federal também está disposta a fazer essa investigação. Então, como eu não estou na coordenação disso, eu não posso te dizer como é que está. Os governadores se reuniram, vamos fazer um consórcio da paz. É importante? É importante. Isso já estava sendo falado em 2019, comigo, com Dória, o próprio Caiado, Zema, né, e só agora se concretizou. Né, tardiamente, né, porque já está se finalizando o mandato dos governadores. Né, não vai dar tempo de fazer absolutamente nada. Esse é um programa que você tinha que fazer em 4 anos, no mínimo. Então, eu vejo que, diante da eleição que se aproxima, que talvez nós não possamos colher bons frutos desta operação. Bons frutos, estou falando de segurança pública, porque o fruto eleitoral está aí já garantido, né? É uma outra pegada também que o pessoal está falando. O fruto eleitoral já está garantido, mas para a sociedade vai ter continuidade? Nós estamos com a consistência da investigação? Me parece que não. Primeiro porque eu não estou vendo a integração da Polícia Federal com a Polícia Civil. Não estou vendo, pelo menos até, pode ser que nos surpreenda a Polícia Federal e façam prisões aqui e fora do Brasil de financiadores do crime organizado, porque são bilhões. Né? Nós estamos falando de toneladas de cocaína que chegam na Europa via Rio de Janeiro, porque pouco da droga fica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é simplesmente um quartel, os morros eles são bases para estocar droga para ir para a Europa via porto. Né? Agora, como é que isso vai continuar, né, assim, essa investigação, esse combate? É que eu não tenho dúvida, porque às vezes fazer consórcio de governadores, né, é bom, ajuda, mas não resolve. O que resolve é a investigação da Polícia Federal.
porque ela tem a competência da transnacionalidade. Ela tem a competência de... O juiz federal fala com o juiz federal americano, fala com o juiz federal da França. Essa tem integração... mais essa liberdade de falar, né, de ampliar os... Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é que a Polícia Federal está sobrecarregada. Isso eu já venho falando há muito tempo. Né, que a Polícia Federal está com muita responsabilidade e pouco pessoal. A Polícia Federal hoje tem pelo menos metade do que ela deveria ter. E tem crimes que a Polícia Federal hoje está apurando que não deveria apurar. Eu entendo que, por exemplo, crime de sonegação fiscal, descaminho, contrabando, isso tudo tinha que ser investigado pela Receita Federal. E hoje a quantidade de inquéritos que a Polícia Federal tem e os juízes federais julgam dessa matéria é muito grande. Né? Então a Polícia Federal precisa ser desasfixiada, precisa ter braços para poder trabalhar a integração com as polícias civis e colher daquilo que acontece de investigação aqui para ampliar num aspecto internacional, para que chegue no juiz federal. Então é isso que está faltando. E isso que eles estão tentando fazer na PEC. Né? Estão tentando, através dessa PEC, forçar essa integração da Polícia Federal com a Polícia Civil. Né? Mas me parece uma perda de tempo. Me parece que isso aí é um imbróglio político. Né? Basta que a Polícia Federal seja desasfixiada. Ou seja, seguinte, sonegação fiscal, contrabando, descaminho, crimes ambientais, isso deixa essa investigação para os órgãos responsáveis pela fiscalização. Terminou de fazer o auto de infração, aquilo vai para o Ministério Público e vira denúncia. Não tem que virar inquérito. Para refazer o trabalho da Receita Federal, refazer o trabalho do IBAMA, refazer o trabalho do Banco Central, dos crimes financeiros da Lei 7492. Então, veja bem, é preciso que alguém... Né, eu tenho o maior respeito pelo ministro Lewandowski, mas ele nunca foi juiz. Ele foi ministro. Eu fui juiz. Então, eu tenho a visão da base. Né? Por isso que é importante, né, pessoas que exerçam cargos políticos assim, ter essa experiência, né? Ter passado por isso, como o senhor teve a experiência lá como defensor, como juiz, e agora poder ter uma visão mais ampliada a respeito disso. Exatamente. Então, por isso que no nosso governo, né, nós fomos muito contundentes, tivemos essa retaliação do crime organizado, foi essa fraude, essa farsa que foi meu impedimento, mas hoje eu estou apto a ser candidato e vou colocar meu nome à disposição do povo do Estado como candidato a governador. Quero retomar o trabalho e agora a gente já sabe quem são, né? As laranjas podres. Né? Inclusive o Súbio Oliveira vai colocar à disposição a experiência dele como militar, como pai, como chefe de família, essa família tão linda que ele tem, como cristão, vai colocar à disposição como pré-candidato hoje que ele é a deputado estadual. Nós precisamos colocar na Assembleia Legislativa pessoas assim, gente desse jeito, né, que tem uma formação ética, moral diferenciada e que lá na Assembleia Legislativa vai ser uma voz e e visão daquilo que nós precisamos ter atenção na Assembleia Legislativa para quando você minimamente identificar ali a laranja podre, essa laranja podre tem que ser separada, não pode chegar nem perto do governo. Né? Como era o caso do TH Joias, que abraçava ele, saía na foto. Né? Então, dentro dos batalhões. Dentro dos batalhões. Ali você já tem que começar a falar, não deixa esse cara entrar. É parlamentar? Mas tem lá um envolvimento aí que está sendo investigado do crime organizado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E eu acredito, sinceramente, que é preciso ter continuidade, né, no trabalho e que hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro ela não está preparada para combater o crime organizado. E é preciso ainda aprimorar mais o trabalho dos delegados, o trabalho dos policiais civis, dar a eles maiores condições de investigar esses crimes que não são comuns para a Polícia Civil. A Polícia Civil investiga muito bem, não tem estrutura, mas investiga muito bem homicídio. Aí o caso Marielle, a Polícia Civil deu o exemplo, né, de investigação, investiga muito bem a questão do roubo, investiga muito bem a questão do estupro, mas o crime do colarinho branco é uma expertise hoje da Polícia Federal. E nós precisamos, no modelo Lava Jato, ficou muito claro isso,
preparar as polícias civis do Brasil todo, e do Rio de Janeiro não vai ser diferente, para trabalhar com as estruturas que tem a legislação hoje de combate ao crime organizado, e que hoje não tem. É por isso que essa operação ela foi singular, tem um resultado político, mas pode ser que ocorra um desgaste daqui até a eleição, no sentido de que a população vai ver que foi só um flash de luz na escuridão e vai continuar, e talvez com mais intensidade. Fogo de palha. Então é isso. Né? Fiz um retrato aí de 2018 até agora, para que as pessoas tenham uma visão de que foram várias barreiras que nós fomos vencendo e que vamos ter que vencer. E na eleição de 2026, a população tem que ficar atenta. Vão aparecer aí os oportunistas, vão aparecer de novo o prefeito do Rio de Janeiro querendo ser governador, um cara que não consegue tirar o lixo da favela, Lucas. O prefeito Eduardo Paes não tirou o lixo da favela, porque não tem coleta de lixo da favela. Você acha que ele vai tirar o fuzil da favela? Tendo ao lado dele as pessoas que ele tem, o partido que apoia ele é que é autor da DPF, o PSB. O cara que ele abraça lá, o deputado Molon, é o autor da DPF. Inclusive, vou dar uma notícia importante aqui, os advogados da DPF renunciaram hoje. O doutor procurador da República, que é advogado lá, o Daniel Sarmento, professor da UERJ, devia ter vergonha de ter assinado essa DPF, mas enfim, renunciou hoje. Porque o partido lá de Brasília não queria que fosse provocada mais nenhuma outra ação nessa DPF, e o diretório do Rio de Janeiro determinou os advogados que fizessem com que o ministro Moraes convocasse o governador do Rio de Janeiro para dar explicação. Então você vê que realmente é uma retaliação política. Fazer o certo está parecendo que está fazendo o errado. Você está entendendo? Mais uma vez provoca o judiciário para causar um embaraço no governante do Rio de Janeiro. Então eu tenho que ter assim, muito cuidado. E o diretório lá de Brasília falou, não, peraí, quem mandou fazer isso? Porque eles estão entendendo que o jogo político está ficando pesado e vai atrapalhar em outros estados. E eu acredito, inclusive, que o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, a repercussão, pode ter prejudicado, inclusive, a reeleição do presidente Lula. Porque demonstrou a total incompetência e incapacidade de fazer com que a Polícia Federal tenha condições de atuar no combate ao crime organizado. Estão esperando aprovar a PEC, esperando. Mas só que os cadáveres que estão sendo empilhados e sendo contabilizados para esperar a aprovação de uma PEC que nunca vem e que, com todo o respeito, se viesse, poderia até ajudar. Mas nós não precisamos de mais leis e muito menos de PEC para poder combater o crime organizado. Se você olhar para a Polícia Federal, eu vou fazer assim, a Polícia Federal está precisando de 20 mil novos agentes, delegados. Precisamos desasfixiar a Polícia Federal de crimes que ela não precisa investigar. E vamos concentrar a Polícia Federal, criar uma ala na Polícia Federal, como fez os Estados Unidos, criou o DEA, que é o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos, que tem mais policiais do que a Polícia Federal no Brasil. Só o DEA. Se somar o DEA com o FBI e com a CIA, vai dar 5 vezes o que nós temos de agentes na Polícia Federal. Então, investigação se faz com pessoas capacitadas. A Polícia Federal hoje é a instituição capacitada, mas ela está asfixiada. E quem é o responsável por olhar para a Polícia Federal e falar, pô, tem um problema aqui que é mais iminente para ser resolvido? Quem é? É o ministro da Justiça e é o presidente da República. Então, eu acredito que hoje, com todo o respeito ao ministro Lewandowski, até ao presidente Lula, mas não é a visão, não é a experiência deles. O presidente Lula é metalúrgico. É um bom negociador? É um bom negociador. O ministro Lewandowski, como o ministro Flávio Dino, que foi um dos autores da PEC, eles têm uma visão que é uma visão muito não pragmática, porque o problema está ali debaixo dos nossos olhos.
né? Eu cheguei a falar isso para o ministro Moro, quando ele foi ministro da Justiça. Eu falei, ministro Sérgio Moro, meu amigo, né? Deixa a Polícia Federal trabalhar. Agora, precisa dar meios para a Polícia Federal trabalhar. A Polícia Federal tem meios para isso. Não tem investimento. Tem que ter investimento, tem que ter pessoal, tem que desasfixiar a Polícia Federal, que hoje está fazendo muita coisa que não devia estar fazendo, né? Então, essa é uma visão de quem estava no fronte. Polícia Federal de primeira instância, né? Fui militar, conheço a realidade das nossas fronteiras, né? Como o Sub Oliveira conhece a realidade das fronteiras, de onde vem a droga. Nós temos um bom Oliveira, me diz aqui para. Ó, fala comigo. Falar da onde vem a droga? Vou falar para você. Pode falar de onde vem a droga. Quantos policiais federais, à minha época, tinham na fronteira entre o Amazonas e basicamente ali Mato Grosso? 45. Meu Deus. 45 policiais federais. Olha, eu tenho o sofrimento desses amigos federais na fronteira. E a gente só ia combater com as nossas chamadas... nós íamos para a fronteira nesse combate, por exemplo. O nome era Ágata. Ágata 1, 2, 3, 4, e aí em cada lugar da fronteira do Brasil. Então, nós fomos, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, lá na dita Cabeça do Cachorro. Nenhum avião passava enquanto nós estávamos lá. Avião de guerra, A-29, F-5, e nós estávamos com aeronaves nas fronteiras. Mas sai, quem está lá para combater? Não temos mais. Entendeu? É muito diminuído esse número na fronteira. E é da onde vem as drogas. Exatamente. Entendeu? É por onde entra, né? Por onde entra. Mas vem de avião, tá? Mas é na fronteira. Rapaz, você pega aqui na fronteira, depois quem quiser olhar no mapa, a fronteira da Colômbia com o Brasil, né? Você vê a fronteira da Colômbia com o Brasil. A gente sabe onde entra a droga. Por esses rios aqui. Letícia, por esses rios, a gente sabe onde entra a droga. A gente sabe onde tem as plantações de droga, né? Agora, a Polícia Militar de Rondônia, não pode, de Rondônia, não tem capacidade de fazer isso. Eu conversando com oficiais lá da Polícia de Roraima, né? Roraima, na fronteira lá com a Colômbia, é o que eles falam. A Polícia Militar não tem condições, a Polícia Civil não tem condições, porque tem que ter uma investigação. E talvez até uma ação, ali sim, das Forças Armadas, né? Eu tenho um amigo que ele falou para mim assim, olha, se o presidente da República me nomeasse o ministro da Defesa, eu iria pegar uns aviões e jogar napalm em cima de todas as plantações de cocaína na Colômbia. Na Colômbia, na Bolívia, ia jogar um napalm ali em cima e acabar com aquelas... Que é o que mais ou menos o Trump quer fazer, né? O Trump está entrando com tudo no combate ao narcoterrorismo, que está com dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares no narcoterrorismo. Então, essa é a minha visão, Lucas, de que nós estamos chovendo no molhado. Sim. Né? É uma operação que aparentemente tem um resultado, mas não estou vendo a consistência. Até porque, até agora, a Polícia Federal não tem as condições necessárias, né, para poder fazer esse enfrentamento. Do lado da Justiça Federal, nós criamos várias varas federais especializadas em lavagem de dinheiro, combate à lavagem de dinheiro, julgamento, né, de lavagem de dinheiro, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, criamos em outros estados. Então, assim, a Justiça Federal se expandiu, né? A Polícia Federal não. A Polícia Federal não chegou na mesma proporção, né? Então, hoje nós temos braços da Justiça Federal no Ministério Público Federal, mas não temos a Polícia Federal em condições de produzir a quantidade de investigações necessárias para combater os crimes de lavagem de dinheiro, o sistema financeiro, e chegar realmente nos grandes chefões. Então, a gente precisa olhar isso, né? Para a eleição de 2026, nós temos que ter um presidente que minimamente se comprometa, né, com uma mudança de postura da Polícia Federal. Porque essa é a pedra de toque. Nenhum governador vai conseguir fazer um trabalho de alto nível se a Polícia Federal não estiver junta. Apoiando. Tá? E isso não depende de ninguém autorizar.
A Polícia Federal pode agir quando quiser. O que está acontecendo com a Polícia Federal é que ela está sem braço. O que está acontecendo hoje é que ela está sem gente. Ela está sendo asfixiada com coisas que ela não deveria estar fazendo. Penso eu, né, e estou escrevendo um artigo sobre isso, em breve vou publicar, falando sobre essa questão da reorganização da própria Polícia Federal e da necessidade de que, né, os crimes, infrações penais que são eminentemente de natureza administrativa, que são punidas como sonegação fiscal, contrabando, crimes ambientais, crimes financeiros e até crimes contra a administração pública que são apurados pelos órgãos. Quando lá na aeronáutica... Assim, cada um no seu quadrado, né? Na aeronáutica, quando acontece um crime de peculato, não é feito um inquérito administrativo? Positivo. Então, a aeronáutica... É de dentro para fora. Vai investigou, terminou de investigar, vai para o Ministério Público, oferece denúncia, vai para a Polícia Federal. Não precisa ir para a Polícia Federal para fazer um inquérito, para escutar todo mundo que já foi. Já é feito no local, né? No quartel é feito isso e é disponível. E, assim como é feito na aeronáutica, é feito no Ministério da Educação, é feito inquérito administrativo para apurar a falha que ocorreu ali, porque se ocorreu um peculato, tem que ser investigado. Mas só que depois a Polícia Federal tem que fazer outra investigação, ouvir todo mundo de novo, para poder ser denunciado. É tempo perdido, né? É retrabalho, ocupa a Polícia Federal, então o problema é sistêmico, né? Então, a gente precisa ter essa atenção aí para que o governador também saiba exigir, né? Saiba onde buscar o apoio. Né? Acredito que, tendo visão, você consegue chamar o delegado da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, aproximar com a sua Polícia Civil. O que não pode é se isolar. E eu acredito que, de certa forma, houve um isolamento, né? Talvez não intencional do próprio Cláudio Castro, né? Porque ele não tem a experiência, né, de conhecimento do processo penal a nível federal, mas ele acabou se isolando. E a Polícia Federal não quer falar comigo, então eu vou tentar me resolver aqui, né? Mas não vai resolver. Não teve humildade, né? Não, a questão não é nem de humildade, é de falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento, ele não tem a visão de como se faz uma investigação nacional. Entendi. É a mesma coisa se chegar para um cara que não sabe pilotar e botar o sujeito dentro de um Boeing e falar assim, ó, te vira aí, meu irmão. Né? O que o cara vai fazer? Não vai dar certo. Não sabe nem qual botão que aperta, entendeu? É o que acontece hoje. Então, por isso, eu coloquei à disposição da sociedade, do povo do Estado do Rio de Janeiro, o meu currículo, meus conhecimentos, né, para que a gente pudesse enfrentar o crime organizado. Né? E estava dando resultado. Nós tivemos um problema, vamos superar esse problema, retomar e não desistir. Isso aí. Pessoal, agora eu vou anunciar mais 2 patrocinadores para a gente dar continuidade. É o Educandário São Francisco de Assis, vai aparecer aí na telinha de vocês, mais conhecido como ESFA. Tá? O Educandário São Francisco é uma escola que vai da educação infantil ao ensino médio, aqui em Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Está também com as matrículas abertas para 2026, tá? Nós recomendamos aí o ESFA e agradecemos também ao patrocínio. E agora o GPI, tá? Sistema de Ensino GPI de Campo Grande, curso preparatório, você que está precisando aí estudar para prestar concurso, alguma prova, nós recomendamos o Sistema de Ensino GPI de Campo Grande, só entrar em contato para maiores informações. Esse assunto que a gente tem falado aqui bastante a respeito da questão da violência e a forma de combater, né? E o senhor, como já esteve como governador e agora vai vir novamente, o que o pessoal fala muito também sobre o combater o que já existe, mas políticas públicas para poder prevenir, né? Aí educação, investimento, o que o senhor acha a respeito disso? O que o senhor tem em mente que pode trabalhar juntamente a isso? Porque não é só ficar combatendo, você também tem que trabalhar no combate, mas também em algo que possa ajudar para que não surja mais bandidos, criminais dentro dessa questão. Olha, nós temos 2 grandes problemas para enfrentar no Rio de Janeiro, né? Para falar só do nosso estado, né? Nós temos o problema da segurança pública, que a gente já falou bastante aqui sobre essa questão, do enfrentamento, da investigação, né, dos financiadores do crime organizado. E nós temos o problema da economia no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está endividado. Hoje nós não conseguimos dar aumento para o servidor público, nem recompor praticamente a inflação.
Nós estamos falando de uma inflação de 7%, 8% ao ano e que corrói o salário do policial, do professor. O Estado não consegue pagar o piso mínimo nacional para o professor. Então, é preciso resolver o problema da economia, né? Quando eu fiz a privatização da SEDAI, a SEDAI é uma empresa obscura. Foram décadas de obscuridade na SEDAI, de empresas que faziam obras que não, na verdade, foram contratadas para fazer obra que não fizeram. Agora estão descobrindo que aonde devia ter saneamento não tinha e onerando as empresas concessionárias com uma maquiagem de dados na concessão. O problema está chegando aí hoje da ordem de 3 bilhões de reais. Então, quando eu fiz a privatização da SEDAI, o dinheiro da SEDAI, em torno de 30 bilhões, esse dinheiro era para ser investido na economia do Estado. De que forma? Criar um banco de desenvolvimento do Estado. O Banco de Desenvolvimento ele vai fazer o que o BNDES não faz para o nosso Estado. Eu vou chamar o Lucas aqui, o Rafael, o empresário, e falar assim, quanto você precisa para fazer 10 academias dessa no Rio de Janeiro? Aí eu preciso de 5 milhões. Perguntei aqui para ele, quanto tempo você está trabalhando? Eu já estou nesse negócio há 2 anos. Né? É um tempo curto, mas empresários que já estão há 5 anos, 10 anos, vão ter juros menores e crédito maior. Então, o Rafael fala, eu preciso de 5 milhões. Tá bom, você tem 2 anos, seu juro vai ser um pouco maior, porque é um risco maior, e seu crédito vai ser um pouco menor. Então, talvez não seja 5 milhões, seja 2. Né? Mas empresas que precisam de 100 vão pegar 8% ao ano, 10% ao ano, no Banderge, e vão ampliar a sua produção. Então, você está investindo, gerando emprego. Né? Ao mesmo tempo que você está gerando emprego, você entra nas comunidades, onde é o foco, com o programa Comunidade Cidade, que eu anunciei na Rocinha. Comunidade Cidade, ele chega com 5 políticas públicas, uma evolução do Favela Bairro. Primeiro, política ambiental, tirar o lixo da favela. E esse lixo vai ser comprado pelo Estado, né, para fazer a reciclagem. E os jovens que forem trabalhar com a educação ambiental vão receber uma bolsa para isso. Jovens que vão trabalhar no programa de educação presente, que são 5 linhas de programas no Comunidade Cidade. Né? Essas linhas de programa vão ter bolsas, vai ter formação, vai ter preparação aliada a essa expansão econômica do Estado. Né? Uma empresa aqui vai precisar de eletricista. Então vamos pegar a FAETEC, abrir um curso de eletricista e industrial e vamos formar 50 eletricistas industrial. Então, com isso, você vai gerando uma economia. Veja bem, vamos colocar em 4 anos 30 bi na economia do Estado, não é no cofre público. Na economia do Estado, vai gerar emprego. Você vai gerar mais negócios. Com isso, você aumenta o PIB. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, social e econômico, junto com o problema da segurança. E nós não temos esse programa hoje. O programa foi descontinuado. O programa do Comunidade Cidade foi descontinuado. E o dinheiro da SEDAI não foi usado para essa finalidade. E, por fim, a questão da mobilidade urbana. Né? Hoje a passagem de ônibus é cara. E sair daqui de Campo Grande para ir para o centro do Rio é uma fortuna. E por quê? Hoje a Supervia ela tem uma competição desleal com ônibus. Porque as linhas de ônibus são concessão do município. As linhas de ônibus são concessões do município, do Rio de Janeiro. A Supervia do Estado. Então, uma coisa não fala com a outra. Quando eu criei a região metropolitana para fazer a privatização da SEDAI, eu já disse pronto para fazer o programa de mobilidade urbana, criar o bilhete único da região metropolitana. E aí eu vou avaliar o que está acontecendo dessa concorrência desleal de ônibus, van com a Supervia, que é o transporte público de massa por excelência. Também disse em 2018, vou trocar todos os BRTs por VLTs. Agora o prefeito Dudu Borboleta está falando isso. Né? Eu falei para ele na campanha de 2018. Falei, rapaz, você não tem noção de administração, porque você não passou nem no exame da ordem. Nunca estudou na vida dele. É um político profissional de pouca cultura. Então, ele ouve as pessoas, mas não sabe
depurar o que está ouvindo. Ah, vamos fazer o BRT. Ah, mas ele estudou para ver se o BRT seria melhor? Não estudou. Ah, vamos fazer. E fez. Errado. Ouviu a FETransport, o BRT é caro, é um combustível poluente e não tem a intervalagem necessária para transformar o transporte mais rápido. Né? E ainda fez aquela bagunça na Avenida Brasil. Ali Como tinha o que ser pessoal reclamou daquilo, né? Desde sempre, né? Enquanto Nova York, no Chile, lá em Santiago, você tem o VLT suspenso, São Paulo, aqui ele destruiu tudo para botar no chão. Né? Não é concebível isso. Na China, tudo no alto. Só no Rio de Janeiro, o prefeito Dudu Borboleta resolveu colocar tudo no chão. E as vigas da perimetral, que até hoje não apareceram. Então, esse tipo de gente não pode governar nada. Né? Nós precisamos de gente inteligente, de gente que estude. Né? Não é gente que ouve por um ouvido e, vou fazer. Então, a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, ela é um problema que precisa ser resolvido pela região metropolitana, que estava no meu planejamento. Baratear o custo da passagem, melhorar a qualidade do transporte e integrar os modais. Não é essas bobagens que ele está falando aí. Porque isso não vai reduzir o preço da passagem, não vai reorganizar a mobilidade, que ele está falando do BRT metropolitano, né? Isso não se faz pelo município. Isso tem que ser feito num planejamento que não vai ser simples, é um planejamento de pelo menos 2 anos de levantamento de dados e mais 1 ano para fazer a concessão. Então, nós vamos levar pelo menos 3 anos para montar isso tudo e colocar em execução. Mas na hora que você colocar em execução, você vai ter para 100 anos. Você vai mudar a história do transporte público no Rio de Janeiro. Isso vai expandir para o interior. Os prefeitos vão querer trocar os ônibus por ônibus elétrico. Nós vamos criar um grande hub de mudança, não só da qualidade do ônibus, da qualidade do transporte, do preço do transporte. Porque o combustível é caro. Né? O BRT é caro porque o combustível a diesel é caro. O pneu é caro. Quando você vira para o VLT, que é energia, que pode ser solar, e que não tem borracha, e que não tem desgaste, o preço vai ter que, naturalmente, vai abaixar. Agora, esse tempo todo, o cidadão fluminense, o cidadão carioca, pagou caro um transporte ruim que veio da cabeça do prefeito maluquinho, que não tem capacidade de avaliar. E um cara desse quer ser governador. Né? Nós não podemos deixar. Por isso eu saí da magistratura. Falei, para mim está muito confortável aqui, tá, mas eu quero colocar à disposição da sociedade meu conhecimento, porque não é possível ser governado por gente competente. Né? Pior, muitas vezes incompetente e corrupta, né? Que está ali preocupado em resolver o problema financeiro. E eu e Oliveira, nós já fizemos a nossa vida. Oliveira tem a vida dele, eu tenho a minha como profissional, advogado, eu não preciso da política. Né? Agora, muita gente aí, se não tiver a política... Da política para benefício próprio, né? Se não tiver na política, vai fazer o quê? Não tem profissão. Pega os 70 deputados e vê quem tem profissão ali. Antes de ser deputado, se tinha dinheiro. Pega muitos deputados que vão 3 vezes por ano para Disney. Presta atenção nisso. 3 deputados que vão 3 vezes por ano na Disney. Se antes de ser deputado, ele ia para Disney. Não só a situação financeira propriamente dita, né? Mas a situação de vida. Mas poxa, você ganha pouco, você ganha... Nosso salário não é compatível pelo que nós fazemos. Eu tive governador numa situação lá na LERJ, eu fiz uma pergunta para o governador na época, né? O que nós poderíamos fazer em nível governamental, não federal, com aquelas pessoas, aqueles guerreiros que são obrigatoriamente têm que sair do quartel, que servem 4 anos, servem 6 anos, no máximo 8 anos, que são alguns dos são complementares, por assim dizer, né? Soldado, um cabo, né? E aí a gente conversando, a gente pode fazer alguma coisa por eles aqui fora. Aí eu digo para você o seguinte, a gente que tinha essa carreira consolidada, no meu caso desde 89, em algum momento lá a gente tinha e isso não é uma situação estadual, mas nós teremos um federal para que a gente possa que ele compre essa bandeira. Basicamente, salário de militares, vou tirar meu filho como exemplo,
nós temos aí vários e vários militares saindo das fileiras das Forças Armadas por causa de salário, basicamente. Não é muito fácil. Não é Essa é uma realidade. Hoje você pega lá os 70 deputados e pergunta o que o cara fazia antes de ser deputado. Né? Você vai ver que a maioria não tem profissão. Não vamos menosprezar e não vamos ver. Mas é o fulano do pneu, é o fulano da pipoca, não que a pessoa não tenha. É o fulano do metalúrgico, né? A pessoa pode até ter vocação. Mas é uma realidade, né? Você vai representar o povo, não tem como você representar um governador que não entende de leis, por exemplo. Como é que pode isso? Não tem como, né? Um prefeito que não entenda de lei, um vereador, porque você vai lidar com isso o tempo inteiro. Mas, né? ô, Lucas, olha, eu vou te falar, a gente tem que trabalhar muito, né? Nós, lógico, nós temos que ajudar a política a ser mais aberta para um cidadão de bem. Eu tenho um amigo que eu convidei uma vez para ser candidato a prefeito, era governador. Um grande empresário aqui no Rio de Janeiro, judeu. Aí eu falei para ele, amigo, eu quero que você seja candidato a prefeito. Ele, Deus me livre, governador. Não, eu estou bem aqui, empresário, né? Não é fácil ser empresário nesse país, é um grande empresário aqui no Rio de Janeiro. E uma pessoa vitoriosa, né? Que não precisa realmente da política. Eu falei, mas dá a sua contribuição, vamos lá, 2 mandatos de prefeito, você tem boas ideias, inclusive, né? E eu vou te ajudar. E ele falou assim, não, eu jamais, eu não tenho estrutura para ser político, né? Porque as pessoas têm medo da política, e depois do que aconteceu comigo, o cidadão de bem olhando, falou assim, pô lá, o Wilson Witzel, o juiz federal, olha o que fizeram com ele. Fizeram um inferno na vida dele. Né? Uma situação terrível que colocou a família dele. Um pastor outro dia me falou assim, governador, o senhor vai se candidatar de novo? Eu falei, vou, mas e a sua família? Eu falei, minha família é uma família de cristãos. Meus filhos são criados na palavra de Deus. E meus filhos sabem da missão do pai dele e sabem que vai vir muita dificuldade. Né? Vão aparecer pessoas falando. Muita gente vai ficar falando. Mas isso na nossa visão cristã, é o diabo atentando. E a gente não sucumbe à fala do inimigo. Setas que voam de dia. Setas que voam de dia. Salmo 91. Exatamente. Efésios capítulo 6. Né? Então a gente está preparado. Né? Nós estamos preparados, orando pelo Estado do Rio de Janeiro, orando pelo Brasil, nas nossas igrejas, e com a convicção de que nós precisamos abrir a política para os homens e mulheres de bem, para aquelas pessoas que têm já consolidada, para poder contribuir com a política, poder se candidatar, ocupar um cargo público, e até pensar que tenha limite de reeleição para governador, tinha que ter limite de reeleição para deputado também. Exatamente. Né? Um deputado fica 6, 7, 8 mandatos, né? Tem que dar oportunidade para outras pessoas. Né? E a política precisa ser menos intensa, né? Para que as pessoas possam, inclusive, manter a sua vida profissional e ser político. Né? Ser deputado, esse negócio de ficar tendo que morar em Brasília, ninguém quer. Pô. Né? Quem tem uma vida profissional no Amazonas, em São Paulo, não quer morar em Brasília. Poderia ter muito a contribuir, mas não vai por conta disso. Fica terça, quarta e quinta, naquelas discussões intermináveis em Brasília. Eu vejo que o regimento da Câmara dos Deputados é algo terrível. Né? São discussões intermináveis. E muitas vezes essas discussões são feitas exatamente para atrasar a pauta, atrasar o julgamento. Né? Então, a política, a gente precisa começar a pensar nessa mudança, né, de mentalidade. Isso se faz com homens de bem, com mulheres de bem, trazendo as pessoas para essa realidade, e que eu possa ser um balizador aí dessas pessoas que queiram se juntar a nós nessa caminhada aí para 2027. Só, a gente já está chegando ao término, mas eu vou passar mais aqui 2 patrocinadores e vou finalizar com uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor, porque é algo que marcou o seu mandato também, né? Passou muito nos noticiários, o senhor chegou a comentar aqui, eu queria pedir para que o senhor comentasse um pouquinho sobre, para a gente finalizar, mas eu vou anunciar agora aqui o EVG, Gerenciamento Condominial,
vai aparecer na telinha de vocês. Você que mora em condomínio, está passando por dificuldades aí na administração do seu condomínio. É uma empresa que já está com mais de 20 condomínios no estado do Rio de Janeiro. A sede é aqui na rua Campo Grande, tá? Mas deixamos aí também o telefone de contato para caso vocês tenham interesse em estar averiguando e verificando, tá? Recomendamos também. E a N Soluções, que é uma empresa que trabalha com soluções em serralherias e reformas, tanto para condomínios como para lugares públicos e privados, tá bom? Se você precisa desse tipo de serviço, está aí a N Soluções. Governador, houve um episódio, que o senhor até mencionou, né, que foi o caso do ônibus na ponte Rio-Niterói, que foi aquele sequestro, né, fizeram de refém, e aí o sequestrador, né, ele foi morto, e houve o senhor chegando, né, de helicóptero, e aí o senhor comemorando, né, entre aspas. E aí o pessoal ficou falando, né, uns falando que o senhor estava comemorando por conta, né, de que aquelas vítimas foram ali libertas, né, nada aconteceu com elas, e outros criticando por conta da questão do rapaz que foi morto. Queria que o senhor comentasse, compartilhasse essa história com a gente, até para que o povo possa entender melhor, né, sobre isso. Lucas, eu acredito que se você estivesse dentro daquele ônibus, tivesse vivenciado o que aquelas pessoas vivenciaram naquelas horas, né, com querosene sob a cabeça para serem queimadas. Nossa, vivas, sim. Você não estaria me fazendo essa pergunta. Não, e foi exatamente isso que eu estava conversando hoje de manhã com a minha esposa. Essa pergunta, na verdade, ela é para que o povo, né, possa não, ver. Mas eu tenho esse pensamento. Eu só estou te dizendo, sim, o seguinte: se você estivesse dentro daquele, sim, ônibus. Outro dia eu falei isso para o deputado Freixo. Falei o deputado Freixo e falei para uma deputada estadual também. Falei, olha, se vocês dois estivessem dentro daquele ônibus, eu tenho certeza que vocês iam querer que eu fosse o governador. Exatamente. E teriam comemorado juntos comigo, porque foi uma vitória da sociedade contra a barbárie. Alguém que sequestra um ônibus e se propõe a queimar as pessoas dentro do ônibus, vivas, inclusive pessoa grávida, né, é alguém que está perturbado, a gente entende, mas tudo tem um limite. E eu acompanhei toda a ação desde o seu princípio. Quando recebi o telefonema do comandante do BOP, do Coronel Nunes, ele me disse, olha, a situação é essa. Liguei o noticiário, estava lá o ônibus na ponte. Ali eu já assumi o comando. Falei, Nunes, avisa o comando da aeronáutica, fecha o espaço aéreo aqui. Não quero avião passando em cima, helicóptero, filmagem. Eu quero cegar o sequestrador. Coloca a câmera dentro do ônibus para eu entender a situação. Aí foi lá, operações especiais, colocou, tinha no forro as garrafas PET cortadas com o querosene presa, para ele colocar fogo e cair em cima das pessoas. Né? São detalhes que ninguém a imprensa fala. nunca falou. Então, nunca foi dito. Quando ele sai pela primeira vez do ônibus, falei com o coronel, coronel, não é para ter chance. Ele saiu. Tem uma imagem que ele está de fora assim. Não, ele sai uma vez para negociar. Eu falei, coronel, a minha ordem é clara. Sem vítimas, a não ser o sequestrador. Pode neutralizar. Está autorizado a neutralização. Que naquele caso não seria outra, a não ser o abate. Né? Nós tínhamos 3 atiradores de elite posicionados. E eu dei a ordem para que os 3 disparassem, para que nós não tivéssemos erro. Né? Qualquer deslize ali que o sujeito acendesse o isqueiro, ele estava com o isqueiro na mão. Já poderia incendiar. Incendiar. Então, eu estava muito agoniado, né, imaginando que uma pessoa pudesse sair lá de dentro queimada, rolando no chão. Né? Pior se jogando até da ponte, né? E eu tenho, por princípio, como militar, eu não negocio com terrorista. Sequestrou o ônibus, colocou as pessoas dentro de uma situação de risco, automaticamente o abate é imediato. Isso qualquer polícia do mundo, se assiste aí no cinema, quando uma situação dessa ocorre, já vem um atirador de elite, já fica pronto ali. Né? Tipo, né, o Tropa de Elite 01, pronto. Então, esse é o procedimento. Então, não tem negociação.
Aquele que sequestra um ônibus, sequestra um carro, sequestra uma vítima, bota uma arma na cabeça da vítima, ele já decretou a sua sentença de morte. Né? O protocolo policial é uníssono no mundo inteiro. Imediatamente a neutralização. Para isso tem os atiradores de elite. Então, não existiam, né? Essa é a realidade. Senão Agora, não existiam. as pessoas se preocupam com aqueles que querem criticar, Sim. né? Se preocupam muito mais com essa questão aí do que com o resultado da operação. Né? Ou seja, é como você querer pegar um detalhe ali e menosprezar o resultado, apagar o resultado. Isso é uma questão da oposição, né? A oposição quer apagar o teu resultado fazendo uma crítica que possa ter gerado essa polêmica durante todos esses anos ali, né? Continua gerando essa polêmica. Sim. Toda vez que o governador Mas vai ali, em algum ali local. eu comemorei a vida, e depois nós oramos, inclusive, para a alma do falecido, com a família, dei assistência à família, né? A Secretaria de Vitimatos, que eu criei no meu governo, deu assistência à família. Então, assim... E exatamente, eu vendo a reportagem hoje, estudando para fazer a pergunta, eu pensei, as pessoas que criticam não imaginam que se fosse um familiar dela dentro do ônibus. Se fosse ela passando por ali... Você vai estar preocupado com o gesto do governador que salvou a tua vida. Garanto que aquelas pessoas estão gratas até hoje. Exato, com certeza, exatamente. Então, eu acho que é uma covardia desse pessoal da crítica, né? Lucas, decisões a ser tomadas têm que ser tomadas por líderes na liderança. Não adianta você ser um líder lá, sentado, não fazendo a parte do governador, se ele resolveu ir lá comemorar junto com as pessoas a vida, se ele ficasse na cadeira dele e de lá desse a ordem e não comparecesse, né, governador? Não comparecesse. Eu digo o seguinte, a liderança tem que ser feita com líderes. E a decisão tem que ser feita naquela hora, né? Naquele momento. Naquela pressão. E se você demora Nós já tivemos, mais 5 minutos? Né? Tivemos um outro caso, né, outro caso aqui, que o governador não tem a experiência que eu tenho na área militar e ele fraquejou. Né? Ele achou que a decisão não era ele que tinha que tomar, e sim o comandante do batalhão. O governador é o chefe das forças de segurança. Nada acontece sem a ordem do governador. Né? Evidente que quando uma operação tem ordem judicial, aí o governador não se mete. Né? A ordem tem que ser cumprida, como foi até o caso dessa operação aí no Alemão. Né? Mas, numa situação como essa, né, a decisão é do governador. Né? Num caso como esse, do sequestro do ônibus, então tem que estar preparado para tomar essa decisão. E o anterior não estava preparado. E é muito fácil a pessoa que está assistindo opinar, criticar, julgar, né? Agora você que está ali para tomar uma decisão dessas, não é só as pessoas que estavam ali, são os familiares daquelas pessoas que estavam ali, né? Os reféns que eu estou falando. Então, assim, é uma situação bem complicada, né? Mas eu achei interessante trazer esse tópico para a conversa. As pessoas se colocam no lugar, né? Exatamente. Vou passar aqui mais 2 patrocinadores para a gente fazer o encerramento. Agora é a Gráfica Foto RJ. Vai aparecer na telinha de vocês. É ela que é responsável pelas nossas canecas personalizadas. Né? Faz todo o serviço de gráfica, camisa, copo, banner. Tá aí o contato da Foto RJ, tá bom? Faz entrega em todo o estado do Rio de Janeiro. Tá? Trabalha também com delivery, é um diferencial deles. E também, para encerrar, o Espaço Cultural Betania Kids, tá? Que é um instituto que oferece cursos a preços populares aqui em Campo Grande, tá bom? Aula de música, balé, judô, dança. Bacana. Está aí o @ também deles aí para poder vocês estarem entrando em contato. Ô, Lucas, tá? eu posso tomar uma de entrevistador? Pode. Posso fazer? Uma das suas perguntas. Governador, em termos da chance que o senhor retorne ao governo, lá hoje pré-candidato a governador, o senhor tomaria algum tipo de decisão diferente? Vamos tentar resumir. Não tem como resumir, que foram 2 anos bastante intensos, né? Mas naqueles 2 anos, existe algum tipo de decisão que o senhor tomou
que faria diferente hoje, ou independente se melhoraria, ou não digo pioraria, porque o que acontece hoje, né? Imagina se o governador estivesse hoje na liderança do Estado, com certeza não estaria esse caos. Mas vamos lá. Que decisão o senhor tomaria diferente do que o senhor tomou naqueles 2 anos? Em qualquer meio, não importa se foi educação, ambiental, segurança, o que o senhor... eu tomei essa decisão, eu faria diferente. Eu acredito que o exercício do poder ele te traz muitas responsabilidades e decisões que precisam ser tomadas, às vezes, muito rápidas, né? Decisões de grande envergadura precisam ser tomadas muito rápidas, né? Às vezes, no caso da pandemia, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão de fazer ou não o isolamento social. Então, acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Todas as decisões que eu já prolatei como juiz foram difíceis. Qualquer mandado de prisão é muito difícil você assinar, mas a decisão que eu tomei do decreto do isolamento social foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Não tive tempo e o momento também foi difícil de conversar com o presidente. E talvez naquele momento, né, de decretar o isolamento social, contrariando até o posicionamento do presidente, que acreditava que não precisava ter um isolamento tão intenso, né? Ali, talvez nós tivéssemos tido mais diálogo, né, com o próprio presidente. Tanto a mim quanto o Dória, né, nós acabamos tomando a decisão, assim como o Cláudio está tomando agora, uma decisão isolada, né, e o resultado se mostra tanto agora quanto lá atrás, né, que essas decisões muito complexas, elas precisam de um tempo de maturação, ainda que você tenha que postergar um pouquinho, né, mas elas precisam de um tempinho de maturação. Talvez esperasse ali uma conversa um pouco maior com o presidente, né. Hoje, não acredito que eu não fecharia, por exemplo, os shopping centers, né, as igrejas, mas que as pessoas tomassem as medidas, né, de prevenção, de asepsia, né, e não fizéssemos o isolamento tão intenso como nós fizemos. Mas foi uma decisão muito difícil de tomar, tanto a mim quanto o Dória, né, que também tomou a decisão em São Paulo. Então, nós vivemos um momento ali de muita dificuldade em relacionamento com o presidente. E talvez ali acirrou muito o rompimento da base do bolsonarismo com o meu governo. Então, eu acredito que essas decisões, que são muito impactantes, né, elas precisam de um tempo de maturação. E nós não tivemos esse tempo de maturação. Não tínhamos muito tempo, né? Mas nós não tivemos esse tempo de maturação. E de diálogo, de conversa, proximidade, né? Proximidade, presidente, estou indo aí, vou... Talvez, eu acredito que eu faria mais, independente do presidente, né? E eleito governador, em 2027, independente do presidente, eu vou fazer uma rotina de proximidade comunicação, com o presidente, com os ministros, muito mais intensa, né? O Estado não pode ficar tão isolado. A gente tem uma visão de Estado-país, né? O Rio de Janeiro é do tamanho da Holanda, né? É um Estado-país, né? São Paulo, então, nem se fale, né? Cabe ali metade da Europa em São Paulo. Então, a visão do governador hoje é uma visão de muita independência por conta dessa cultura nossa do Estado federativo e tal. Mas eu já tinha falado isso anteriormente, que eu acredito que os governadores têm que estar mais próximos do presidente, dos ministros, para que a gente possa, né, tomar essas decisões em colegiado, né, digamos assim. Tanto que eu e o Dória criamos o Colégio de Governadores, né?
e com a intenção realmente de estar mais próximo do presidente, né? Mas isso não aconteceu. Então é uma cultura que a gente precisa estar retomando. Eu volto a dizer, não sei quem vai ser o presidente 2027, espero eu ser o governador do Rio de Janeiro, mas vou estar próximo, porque tem problemas muito graves para resolver no Rio de Janeiro, que a gente tem que ter uma rotina de proximidade com o presidente, tem que ter uma rotina de proximidade com os ministros, né? Tanto dos ministros de Estado quanto dos ministros do STF, inclusive. Hoje o STF tem um outro papel, né, no Estado Democrático de Direito que nós precisamos entender. E nós precisamos estar próximos, inclusive, dos ministros, né? Então, essa é uma reflexão que eu faço e que eu, no exercício do mandato de governador, eu tomaria essas cautelas, né, de trabalhar mais em conjunto com o presidente, deixar de lado, né, esse isolacionismo que é natural dos governadores. O governador está muito longe, lá, o Rio Grande do Sul, Amazonas, né, o Wilson Lima, que é governador do Amazonas. Então, a gente precisa criar essa cultura de proximidade com o presidente da República. Somos um país de dimensões Exatamente. continentais, né? Continentais. Que é, de certa forma, o que está acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos, né? Um isolacionismo dos governadores em relação ao presidente. Então, a questão da República Democrática Federativa, né, leva a esse distanciamento. Diferente, a Espanha não é assim. A Espanha tem lá os presidentes de província, né, e são muito... cada um está muito próximo um do outro ali, né? E tem o país é unitário, né? Quem ali tem a Tivemos figura... uma resposta bastante coerente, né? Excelente pergunta. Um pouco modificada ali, mas obrigado, governador, pela resposta bastante contundente. Pessoal, o papo está muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Como eu sempre falo aqui para os meus convidados, o intuito desse programa, que começou na pandemia, fazia lives, né? Dava aula, não saía de casa, aí comecei a fazer lives e aí esse ano a gente conseguiu trazer para podcast. Mas o intuito é levar para as pessoas o lado das profissões, né? E hoje a gente falou muito de política, né? Trajetória militar, juiz, defensor. Na verdade, o quão importante é a profissão para quem vai ser político. Exatamente, né? exatamente. Porque são pessoas que têm uma profissão, uma bagagem imensa Para ser antes de entrar na político, política. tem que ser um profissional de sucesso. Exatamente, Isso, exatamente. Boa mensagem. Muito bom. Para ser político, tem que ser um profissional de sucesso. Isso aí. E aí eu queria que vocês, os dois, né, deixassem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre, caso eles queiram seguir os caminhos de vocês nessa carreira, nessa área, né, um conselho, uma palavra de incentivo, né, porque vocês têm uma bagagem muito grande e eu acredito que tem pessoas que estão assistindo a gente que queiram, né, que tenham um sonho de ser militar, de ser juiz, defensor, político também, né, que as pessoas têm muita... Tem que ser profissional de sucesso antes de ser político, e as pessoas têm muito medo de falar disso, né, hoje a gente falou bastante. Eu queria que vocês dessem esse feedback para as pessoas, para que a gente possa estar encerrando aí o programa de hoje. Só quer terminar? Eu? Vai Bom, adiante. Lucas, veja bem, como a gente disse no início, o estudo, né? O estudo. Eu digo que a carreira, tudo que eu devo, tudo que eu tenho, eu devo à Força Aérea Brasileira. Mas Oliveira, você está fazendo, você está falando o que não é real. Tudo que eu tenho, tudo que meus filhos têm hoje e o que são, fora a minha parte empreendedora que eu sempre tive, graças a Deus, passei isso aí para o meu filho mais velho, Cláudio, de 29 anos, ele também é muito empreendedor, piloto de helicóptero, mas mesmo assim é muito empreendedor. Então eu acho que o exemplo que a gente deixa para as pessoas que estão nos assistindo hoje é primeiro estudo, vontade, a vocação ela vem com o tempo. Eu digo que eu não saberia o que eu seria se eu não fosse militar. A força de ter um filho, uma filha naquela época, me deu aquela... Hoje eu preciso de alguma estabilidade. E não só na área militar. A época eu passei, em 93, eu passei para a Polícia Rodoviária Federal. Hoje eu poderia ter sido policial rodoviária federal. Não quis ir, por parte financeira. Eu tinha uma filha que eu achava que aquele salário do especialista de aeronave, sargento, seria legal.
Então, eu acredito que para ser um militar, profissional de sucesso, para ser o juiz que o governador chegou ao top do federal, né? Chegou ao top da carreira do advogado, do direito. Eu acho que a gente deveria, sim, estudar muito, porque não tem outra solução. Não temos outra solução. Estudar e deixar um abraço a todos que queiram seguir a carreira militar, depois entre no Instagram, quiser fazer perguntas. Já dei muitos anos aula em curso preparatório e nos preparando para agora um pré-candidato, né, a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Bastante, né? Poxa, eu tenho começando a estudar orçamento, regimento da Vou dizer um negócio para você, Lucas, eu tenho algumas pessoas, tenho alguns pastores em volta de mim, principalmente aí, pastor Estiz, um abraço, o apóstolo Marcos Moreira, um abraço a ele, o pastor César, nossa equipe, eu tenho um pastor chamado Pastor Nélio, que ele sempre está me mandando material para que eu evolua, que tentarei, se Deus assim permitir, colocar em prática esse ensinamento dessas pessoas, inclusive estamos aqui com o governador. Sim, entendeu? Então temos que aprender, temos que aprender. Por favor, governador. Lucas, obrigado aí, parabéns pelo profissional de sucesso. E eu quero dizer a todo cidadão fluminense, não perca a esperança. Não perca a vontade de viver no nosso estado. A minha vida foi uma vida de muita dificuldade. Minha mãe, meu pai, pessoas humildes, mas eu quero deixar aqui uma frase que marcou a minha vida e tem marcado. Uma vida vitoriosa, ela é o somatório da sua capacidade de superar os seus fracassos. Muito interessante. Não se incomode com as suas feridas. Elas são as marcas da sua dignidade e da sua capacidade de superar, né, os fracassos. E assim que eu tenho pautado a minha vida. Eu tenho uma vida vitoriosa, deixei de ser juiz federal e fui eleito governador pela vontade do nosso povo, que eu respeito muito, que eu amo muito, esse povo do estado do Rio de Janeiro, essa nação brasileira. Eu estou aqui para servir e espero que nós possamos retomar o comando do estado do Rio de Janeiro para dar um rumo diferente, dar esperança para os nossos jovens, reduzir essa violência que a gente está hoje, infelizmente, sendo vítima, todos somos vítimas da violência, e com a fé em Deus, nós temos a convicção que dias melhores virão. E convidar todos aqueles que são cristãos a sempre fazer as suas orações e orar pelo nosso estado, orar pela nossa nação, orar pelo nosso globo, pelo nosso mundo. Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se nós orarmos, vamos sarar a nossa terra. Então, é lá um Pai Nosso, né? Aquilo que você acredita, mas não deixe de orar todos os dias. Hoje eu estou orando pelo meu país, pela humanidade, né? Para que a gente tenha dias melhores. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos estar contabilizando a nossa capacidade de superar os fracassos, que será a demonstração da nossa vitória. Então, muito obrigado. E, pessoal, eu que agradeço, tá bom, a presença de vocês, tá? Foi um bate-papo muito legal. Desejo sucesso na caminhada de vocês, tá? Na trajetória profissional, política e pessoal também. E agradeço mais uma vez, né, por estarem nos prestigiando com a presença de vocês aqui no episódio de hoje. E a você que nos assistiu até o final, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar, a levar informação para o povo, tá? Agradecemos aí pela sua participação conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.